Olá queridos dorameiros! No vídeo de hoje vamos falar de alguns doramas com opas gatíssimos, que vão te deixar em dúvida sobre as reais intenções do personagem. Será que esse boy é bonzinho e fofo, ou malvado e sedutor? Devo torcer por ele ou ficar com peso na consciência por gostar do cara? É mais ou menos isso, só que melhor. Mas antes de mais nada, deixa seu like no vídeo para dar uma forcinha pra gente, e se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para participar das votações, e receber notificações dos próximos vídeos. Agora sim, vamos aos doramas. Flor do Mal. Gente, eu tava louca para falar desse dorama, juro. Ele virou meu queridinho assim que comecei a assistir. Confesso que adoro psicopatas, ainda mais se eles forem lindos que nem o Lee Jong-gi. Bom, esse dorama é um suspense policial, que conta a história de um cara que acaba mudando de identidade para poder viver uma vida normal. Ele era taxado como psicopata quando mais novo, e não queria mais seguir sendo julgado por Deus e o mundo. Por ironia do destino, ou não, ele se casou com uma detetive, que trabalha na área de homicídios e crimes violentos. E eles têm uma filha super fofa, que vai te deixar vomitando arco-íris sempre que ela aparecer na telinha. Não tem como resistir a esse potinho de algodão doce. Mas vamos falar mais sobre os personagens agora. Nosso protagonista nos dias de hoje parece ser o marido e pai ideais. Ele, com seu exterior perfeito, mantém seus segredos muito bem enterrados, tanto é que eu passei o dorama todo em dúvida sobre quem ele realmente era, e torcendo para que tudo desse certo no final. Seu exterior fofo e incrível escondia um grande vazio interior, ao mesmo tempo que ele se mostrava frio e calculista, ao ponto de até praticar seu sorriso falso no espelho. Ele me deixava louca com tantas emoções, e eu simplesmente amava, e ficava cada vez mais vidrada em toda essa trama. Sua esposa era uma detetive absolutamente incrível, com uma intuição daquelas. Mas quando dizem que o amor cega a gente, tá aí um exemplo dos grandes. Ela foi enganada todos esses anos vivendo com alguém que na verdade nem conhecia direito. Isso vai meter ela numa confusão gigantesca, quando um assassinato traz à tona um antigo caso, envolvendo um serial killer. As acusações apontam para ele, mas nosso protagonista se diz injustiçado. Será mesmo que podemos acreditar nele? Nenhum segredo fica escondido para sempre, então assistam esse dorama para saber se ele mesmo o vilão ou o mocinho da história. Juro que vale muito a pena assistir esse dorama. Ele traz um jogo de suspense psicológico muito emocionante, cheio de reviravoltas a cada episódio. É impossível não ficar vidrado e correr pro próximo episódio. Assistam. Seduzida. Vou falar desse dorama porque depois de Rei Eterno, nosso maravilhoso Old One tá fazendo o maior sucesso por aí, mas foi nesse dorama que conheci esse opa gatíssimo. A história mostra 3 jovens lindos de morrer, melhores amigos que são da alta sociedade. Eles são famosos na escola, filhos de famílias ricas, super unidos e muito encrenqueiros, causadores de discórdia. Essa era a forma que eles encontravam de lidar com seus problemas familiares e pessoais, sempre juntos. Nosso queridinho nesse dorama vai ser o grande sedutor, seu amigo, o jogador. E a única garota do grupinho vai ser linda e mimada, já que estava acostumada a fazer o que bem queria. Ela sempre teve a atenção dos 2 garotos só pra ela e nada mais importava desde que ela os tivesse ao seu lado. Certo dia, quando ela é largada por seu namorado, decide se vingar, fazendo com que a garota que ele sempre gostou, se apaixonasse por seu melhor amigo. Ele já estava acostumado a iludir todas as garotas das mais diversas idades, e pudera, né? Com aquela carinha de bad boy, e aquele sorriso fofo, não tinha como garota alguma resistir a ele. A ideia era que nossa protagonista se apaixonasse por ele, para que o ex dela não conseguisse ficar com quem ele queria,
e depois largasse ela, bem idiota mesmo. E olha que não era a primeira vez. Eles viviam fazendo isso com outras garotas, já que para ele a sedução era apenas um jogo. Mas a garota não é tão bobinha quanto eles pensavam, muito menos acreditava no amor. Será que ele vai mesmo ser tão mal assim com ela? Ou quem sabe o feitiço vire contra o feiticeiro e ele acabe se tornando um cara bom de verdade pra ficar com ela? Confesso que a fachada que ele traz me deixa muito em dúvida, mas torcia por aquela química sensacional que me fazia morrer de inveja. A história adentra muito mais no psicológico dos personagens do grupo, principalmente quando vários de seus segredos começam a ser revelados. Particularmente encaro esse dorama como uma forte crítica à sociedade moderna, que traz relacionamentos tão voláteis, e pouco se sabe uns sobre os outros. Muitas vezes as pessoas só veem o que deixamos transparecer ou o que querem imaginar. Enfim, se preparem que esse dorama é forte e incrível, e além de tudo isso ainda vai completar a história com um triângulo amoroso de dar nos nervos. Você fica perdidinha, sem saber pra quem torcer nessa história toda. Até porque esse é um dorama onde todos os personagens têm uma química sensacional. A Mulher do Rei. Este dorama histórico chinês conta sobre uma bem conturbada história de um rei e sua amada, em que o certo, errado, bem e mal se confundem em meio às muitas emoções e personagens cativantes que roubam seu coração e não devolvem até o fim deste emocionante dorama. A história na verdade é baseada em vários rumores envolvendo a vida do primeiro imperador da China, adicionando aquele romance de tirar do fôlego, para dar uma pimentada, e te viciar na história. Mas só para contextualizar, ele começa em uma época em que o território que hoje é a China, era composto de vários estados que viviam cheios de rivalidade e guerras. Gong Sun Li é a neta e discípula de um poderoso comandante militar de um destes territórios. Seu avô acaba morrendo ao tentar proteger sua cidade do exército Qin, um dos maiores e mais ambiciosos reinos da região, e a partir de então ela fica aos cuidados de outro colega discípulo do avô, Jing Ke. Ela e Jing Ke estão apaixonados um pelo outro. E quando fogem da cidade invadida e tentam cumprir o último desejo do mestre, os dois se aproximam mais ainda. Ying Zheng é o rei de Qin desde os 13 anos de idade, e vive em torno de muitas intrigas, brigas de poder e manipulação. Ele é ambicioso, cruel, implacável e muito inteligente. É temido por todos os reinos, mas existe uma única pessoa que mexe com seu coração, e esta é Gong Sun Li, que o salvou quando eles eram jovens. O destino acaba os unindo novamente, e a partir daí Ying Zheng vai fazer de tudo para que Gong Sun Li fique ao seu lado. Lembrando que ela estava apaixonada pelo coleguinha Jing Ke, além do avô ter morrido ao lutar contra o exército do cara. Então ele vai ter certa dificuldade em conseguir o coração da mulher. Mas é claro que ser o homem mais poderoso da área deixa várias cartas em sua manga, e já vou deixar bem claro que ele não se importa nem um pouco em usá-las. Sun Li então se vê presa no meio de toda a manipulação, mentiras e perigo do mundo do rei, se debatendo entre o amor de seus pretendentes, e seus próprios sentimentos e princípios em conflito. É uma história fascinante, em que o protagonista está sempre cruzando a linha entre herói e vilão, o que nos faz pensar se esta linha realmente existe. O dorama apresenta maravilhosamente bem os personagens e suas motivações, amores, propósitos e erros. São pessoas completas, com defeitos e qualidades, e por isto mesmo tão fascinantes, assim como este dorama. É uma história viciante, que você não vai querer ir perder. E aí? Gostaram da lista? Então curtam o vídeo e compartilhem para aquela sua amiga que também adora sofrer com as idas e vindas dos personagens. Lembrando que deixamos na descrição todos os links de onde assistir a estes doramas. E se para falar de personagens complexos, não deixem de assistir ao nosso vídeo com os opas vilões mais gatos dos doramas. Mas desses caras, vamos ficar longe quando o assunto é vida real, ok?
Anehung Xingus.